E paz do Senhor para todos que estão entrando, aqueles que estão chegando agora. Se você puder compartilhar essa live com o máximo de pessoas, para que ela possa estar aqui sendo edificada na palavra. Será uma live profética, uma live poderosa. Deus tem uma palavra para vocês. Acho que já está fixado aí, vocês estão vendo o tema: Segredo das Portas Fechadas. Para você que entrou na live agora e pensando, Senhor, abre a porta de emprego para mim, abre uma porta para mim na faculdade, no concurso. Eu vou lhe contar porque as portas estão fechadas até hoje, viu? E por que só vai abrir no tempo certo, ok? Deus abençoe a todos que estão entrando. Daqui a alguns minutos nós estaremos começando com a live profética. Gente, antes de começar a live, ministrar a palavra, deixa eu dar alguns avisos para você bem rapidinho. Quem não me segue no Instagram, se você puder me segue lá, tá bom? Se você não é inscrito no meu canal no YouTube, se puder se inscreve também no meu canal. Alana, Deus te abençoe. Janaína, todos vocês que estão entrando. Deus abençoe, muito obrigado, viu? Segredo das portas fechadas. Você que vive entrando em live, pedindo para os pregadores serem usados para Deus abrir as portas, o pregador Birajara hoje vai falar sobre portas fechadas. Por que algumas portas ficam fechadas, o Birajara? Por que Deus demora tanto para abrir portas? Por que Deus abriu porta para fulano, cicrano, não abriu para mim? Eu vou explicar por que existem portas fechadas. Segredo de portas fechadas, tá bom? Então, você que está compartilhando, essa live, compartilha com todo mundo, ok? Porque eu garanto a você que essa live vai mexer com o seu coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado aos pastores que estão entrando, o pessoal que está entrando aqui. Sejam todos bem-vindos. Gente, a nossa live de meio-dia continua sendo segunda, quartas e quintas. Ok? Mas eu vou fazer algumas lives na parte da noite, na próxima semana. Lives na próxima semana vai ser talvez à noite. E nós vamos fazer uma mudança para alcançar algumas pessoas que estão com dificuldade de assistir a live pela manhã, às 6 horas e 30 minutos, que é a nossa live escatológica nas terças e sextas-feiras. Então, provavelmente uma das lives na próxima semana será à noite, para ver o que vocês acham. Vocês podem colocar no comentário, a ideia é boa, porque pode ser que a gente mude só o horário. Lembrando que na próxima semana, nós vamos ter convidados especiais na minha live de meio-dia, tá bom? Já tá quase tudo certo com a Misa da Lira, um bate-papo com ele sobre relacionamento na próxima semana. E também nós vamos ter uma live com uma amiga minha, uma cantora da Inglaterra. Eu a conheci em São Paulo, quando eu preguei lá, a Daiane Cristina, uma grande cantora, uma jovem cantora. E ela hoje mora nos Estados Unidos, ou melhor, na Inglaterra, em Londres. E eu já fiz uma live com ela uma vez, que ela me convidou, e nós vamos fazer uma live internacional. Será uma live Brasil, Inglaterra, e será uma live poderosa. Ela é muito usada por Deus, os hinos dela são muito lindos. Quem quiser seguir, procura Daiane Cristina Oficial no meu Instagram e segue ela, tá bom? E também, sexta-feira, às 6h30 da manhã, nós temos um encontro marcado com a live escatológica. Sexta agora, depois da manhã, às 6h30, nós vamos ter uma live e um convidado muito especial, o pastor presidente da igreja, do Ministério Encontro com Cristo no Rio de Janeiro, escritor, palestrante, um líder de uma igreja, pastor Paulo César de Oliveira, um homem de Deus. E ele tem um e-book de escatologia, um homem muito bom nessa área, e nós vamos estar ministrando um bate-papo sobre estado intermediário da morte. Para onde vão os mortos depois que partem desta vida? E a gente vai fazer muitas perguntas, vamos bater um papo entre eu e ele, para descobrir o que é Geena, Hades, Seol e Tártaro, no grego e no hebraico, aonde estão os mortos em Cristo, onde estão os mortos sem Cristo. E vai ser uma live muito forte, porque ele é muito usado por Deus também. Pastor Paulo César de Oliveira, 6h30 da manhã da sexta-feira,
a nossa live escatológica Estado Intermediário da Morte. Nós vamos fazer uma divulgação muito grande aqui e vamos convidar vocês para estar às 6h30, ok? Que Deus abençoe a todos vocês, gente. Outro aviso bem importante. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreve no meu canal. As mensagens que são gravadas aqui na live aqui são salvas no meu Instagram e também são salvas no meu canal. O meu canal é Escritor Birajara Almeida. Você vai lá e se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificação para receber sempre quando chegar um vídeo novo. Todo dia está entrando vídeo, E lá tem muitas mensagens poderosas. Inclusive uma que eu aconselho para vocês é Cidadão dos Céus. Você assiste essa mensagem muito poderosa. E também sobre o túmulo vazio. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Vamos para a live. Mensagem profética. Segredo das portas fechadas. Se você puder compartilhar aí com 50 pessoas, compartilhe com ela e diz para ela que o Birajara está pregando uma mensagem sobre o segredo das portas fechadas. Amém? O texto que eu vou usar para vocês é João, capítulo de número 20, verso 19. João, capítulo 20, verso 19. Quem quiser colocar aí na tajazinha de adicionar um comentário, coloca aí João, capítulo de número 20, verso 19. Jesus aparece aos discípulos e diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, a saber, domingo, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles, dizendo: paz seja contigo. Após a ressurreição de Cristo, Jesus aparece na tarde daquele primeiro dia de domingo, ou do dia da ressurreição, onde os discípulos estão reunidos na casa, tudo fechado, as portas trancadas, justamente com medo dos judeus, e Jesus se apresenta no meio deles, estando as portas fechadas, e diz: paz seja convosco. E aqui é que a gente entra sobre segredos das portas fechadas. Amém? Amados, existe um texto que eu gosto muito de fazer uma comparação à referência que eu li do versículo de número 19 do capítulo 20, que a irmã Kátia colocou agora aí, tá bom? Deixa eu explicar isso aqui para você, que é muito interessante. Vivemos em uma época, uma era, onde as pessoas estão em busca de portas abertas. E isso eu também estou em busca de uma porta para Deus abrir. Mas eu preciso entender que as portas fechadas não significa que Deus nos silenciou. Que as portas fechadas significa que Deus não gosta de mim. As portas fechadas não significa que Deus nos tirou de circulação. As portas fechadas não significa que Deus abençoou mais um e não abençoou você. Às vezes Deus faz coisas bem diferentes para mostrar a você que está treinando você. Eu já disse isso aqui muitas vezes, eu acho que você se lembra. Existe na vontade de Deus, na vontade natural de Deus, pelo menos algumas verdades. E eu preciso passar isso aqui para você. Existe vontade de Deus e permissão de Deus. Se você puderem colocar isso aí, já que a Kátia está me ajudando, coloque isso aqui. Coloque isso aqui, tá certo? Se você puder colocar aí no comentário, coloque isso aqui. Existe vontade de Deus e existe permissão. Ou vontade xizinho versus permissão. A vontade de Deus é absoluta. Deus age como Ele quer porque Ele é Deus, é soberano. A sua permissão é quando Ele tolera algumas coisas para nos ensinar algumas regras. Eu vou explicar para você. Vamos perguntar ao Birajara por que Deus abençoou mais um e outros não. É bem fato isso aqui. Abraão, Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, eu vou te dar a terra. Imagine comigo, é só uma conjectura. Imagine comigo Abraão perguntando: Senhor, mas o que é que eu tenho que fazer para conquistar a terra? E Deus disse: nada. Nada como, Senhor? Você vai dar de graça? Sim, vou dar de graça. Mas, Senhor, eu preciso entender, o Senhor vai me dar a terra para mim, vou, e a terra será tão grande, a sua descendência será tão grande que será como a areia da praia. Senhor, mas o que eu tenho que fazer para conquistar essa terra? Nada. Nada por quê? Porque eu quero te dar. Mas porque o Senhor quer te dar? Porque eu sou Deus. E o que é isso? Vontade. Eu quis te dar e pronto, e ninguém tem nada a ver com isso, não dou satisfação a ninguém, a terra é minha e eu dou a quem quero. Isso chama-se vontade de Deus. Uma outra coisa é a vontade absoluta de Deus, outra coisa é a vontade permissiva de Deus. Para Josué, depois que assume a liderança depois de Moisés, Deus disse a ele que ele teria que conquistar Jericó e conquistar outra cidade. Eu estou fazendo uma conjectura no plano da vontade de Deus. Imagine Josué perguntando: Senhor, o Senhor vai me dar aquele povo? Vou, mas você primeiro vai conquistar ela.
Imagine Deus, como assim? Você vai ter que fazer isso, isso e aquilo para você conquistar Jericó e as cidades. Senhor, você não podia me dar? Posso. O Senhor não podia me dar como deu a Abraão? Poderia. Mas por que não me dá? Porque eu não quero. Porque existe coisa, gente, presta atenção. Existem coisas que Deus nos dá assim, ó, pá. E tem outras que Deus leva a tempo para nos dar, para nos aperfeiçoar, para que nós possamos dar valor àquilo que a gente lutou, por aquilo que a gente conquistou, ok? Repito, tem coisas que Deus dá a alguns assim rápido, porque Deus sabe que o coração dele é justamente preparado para receber aquilo e guardar. Tem outros que Deus não pode dar porque não vai valorizar, por isso que Deus quer que ele conquiste aquilo para que ele possa valorizar. Então, algumas portas podem estar fechadas, não é porque Deus quer lhe provar apenas, não é porque Deus está dizendo para você que você não está merecendo. Às vezes, algumas portas que estão fechadas, é Deus tentando guiar você para outro caminho, é Deus te dando direção para outro lugar, ou Deus dizendo, espera um pouquinho que eu estou treinando você para quando eu abrir essa porta, você poder entrar por ela com muita autoridade, tá bom? Então, entendendo esse princípio, a gente vai para uma grande história bíblica que eu gosto muito dela, que é a história da viúva lá de 2 Reis, capítulo 4, que eu acredito que muita gente sabe disso aqui. Mas antes disso, deixa eu colocar isso aqui. Se você quiser colocar na tarja aí do comentário, coloca também a inércia é inimiga do milagre. Grave isso, a inércia é inimiga do milagre. Muitas pessoas não recebem milagre, muitas pessoas não recebem portas abertas, muitas pessoas não vê Deus trabalhando, porque justamente ficou cega à vontade de Deus. Observe que Deus está dizendo para você, eu disse a você que eu ia trabalhar, eu disse que eu ia te abençoar, mas você não esperou e você achou que eu estava fechando as portas para você. O primeiro segredo das portas fechadas é Deus treinando você para algo grandioso. Eu fiz essa pergunta uma vez para Deus em uma mensagem que eu ia pregar. Eu fui pregar em uma determinada congregação e era a história de José. E a mensagem era sintomas de um cárcere. Uma mensagem que eu preguei aqui em Mossoró, sintomas de um cárcere. A minha pergunta para Deus é o seguinte, tudo bem, José ser treinado, José ser passado por tudo aquilo, porque o Senhor tinha um plano para José, tinha um trono esperando, mas a pergunta é o seguinte, Deus, por que Deus permitiu José ir para o cárcere, ser caluniado e ir para um cárcere no meio da prisão, ser preso? José é um homem íntegro, um homem verdadeiro, um homem crente, tudinho. E aí Deus me ensinou naquele dia, na véspera da minha pregação. Ele ensinou assim, presta atenção, Birajara, foi Deus dando uma lapada na minha cara mesmo, uma tapa na cara. Ele disse, para que eu possa liderar o Egito, para que José pudesse liderar o Egito, eu precisava treinar ele como gestor. Eu precisava treinar ele como liderança de pessoas. E aí o que eu fiz? Deus levou ele para o cárcere para treinar presos. Por isso que Deus preparou José dentro do cárcere para amanhã ele liderar um povo do Egito. Porque era um menino que estava chegando agora no Egito, cuidando da casa de Potifar, crescendo na casa de Potifar, liderando a casa de Potifar. Aí Deus permite acontecer tudo aquilo para ele entrar no cárcere para liderar preso, para depois de ter totalmente adestrado, preparado, forjado, Deus levar ele para liderar o Egito. Então existe coisa que você nunca vai entender porque que Deus está demorando tanto, porque portas estão fechadas. Então grave isso aqui. A história do capítulo 4 de 2 Reis, capítulo 4 de 2 Reis, diz o seguinte, certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu dizendo, o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Elias perguntou à mulher, todo mundo conhece a história, o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em sua casa, declara-me. Ela respondeu, esta sua serva, não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite ou uma botija de azeite. E a Bíblia continua, então Eliseu disse, vá, peça emprestada vasilhas a todos seus vizinhos, vasilhas, muitas vasilhas. Depois entre em sua casa, feche a porta atrás de você e de seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si, dos seus filhos. Este lhe passava as vasilhas, elas a enchia.
Todas estavam cheias e ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, mãe. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, ele disse, vá, vende o azeite, pague a sua dívida, você e seus filhos, e vivam da que sobrar ou do resto que faltar. Deixa eu contar essa pequena história, gente, que aqui é muito engraçado para você entrar nessa mensagem aqui, tá bom? A Bíblia diz que essa mulher era casada com um dos filhos dos profetas. Alguns teólogos dizem, e eu acredito muito porque eu fiz as minhas pesquisas, que esta mulher era casada com um homem chamado Obadias. Talvez alguém aqui já deve lembrar dele. Obadias foi servo de Acais, esposo de Jezabel, que perseguiu Eliseu naquela grande promessa lá de 1 Reis 18, no Monte Horebe, aquela coisa toda. O que acontece com isso que é muito interessante? É que Obadias, na época do ministério profético de Elias, não de Eliseu, mas de Elias, ele era casado com esta mulher que ficou viúva, que ele morreu depois, e a Bíblia diz que ele sustentou 100 profetas do Senhor nas cavernas, porque Jezabel tinha matado todos os homens de Deus, e ele escondeu 50 mais 50 profetas na caverna e sustentou com pão e água. Segundo alguns teólogos, dizem que ele adquiriu uma dívida porque pediu emprestado dinheiro para comprar comida, para alimentar todos os dias os profetas de Deus na caverna. Então, quando ele morreu, a Bíblia diz que a mulher conta para Eliseu a história do seu marido. E observe isso aqui que é muito interessante. Observe que ele deixou uma dívida, ok? Mas a mulher não diz que ele era irresponsável. Isso aqui é interessante. Ela diz o seguinte, olha, o meu marido, seu servo, está morto e o senhor sabe. Eliseu sabia quem era. Você sabe quem é ele. E é um homem temente ao Senhor, um homem crente, um homem verdadeiro. Ela conta que o marido morreu, mas não morreu com irresponsabilidade. Ele morreu porque tinha contraído uma dívida, porque ele tinha sustentado os profetas lá na caverna, ok? Quando ela conta o problema para Eliseu, ela está demonstrando que as portas estão fechadas. Eu vou usar uma linguagem nossa aqui também. Ela chegou para Eliseu e disse assim, Eliseu, a minha casa está desmoronando. As portas estão fechadas, presta atenção. Eu vivia bem, meu marido era profeta de Deus, meus filhos estavam estudando, estava tudo bem aqui em casa. O meu marido morreu, deixou uma dívida impagável e por causa da lei, os meus 2 filhos precisam trabalhar durante 7 anos como escravo para pagar a dívida. Está entendendo? Então a situação, primeiro segredo da porta fechada, conte tudo para aquele que pode resolver. Não conte, gente, tem uma mania de gente contar, e eu era assim também, contar para todo mundo o que eu estou passando em casa. Então, silencie, para de usar o zap, tá certo? O WhatsApp, pare de ficar mandando mensagem para os seus amigos, contando que seu marido está assim, contando que o problema está assim, contando que seus filhos estão assim, contando para todos os vizinhos que está tudo desmoronando na sua casa, que você está desempregado, passando fome, tudo, certo? Conte só para quem pode te ajudar. Conte somente para aquele que pode te ajudar. A mulher não procurou outro homem. A mulher simplesmente procurou a pessoa certa. Ela foi e desabafou para ele. Ela diz o seguinte, ela chamou Eliseu e disse o seguinte, meu marido, teu servo está morto, o senhor sabe que ele temia o Senhor, ele era um homem muito crente, porém os credores vieram para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou à mulher, ok, você já contou a situação? Deixa eu te fazer o seguinte. O que você tem na sua casa? Ela disse, não tenho nada. Eu tive que vender tudo para comer. Vendi quase tudo que eu tinha de casa para comprar comida para os meus filhos, que não ia passar fome. Porém, não tenho como pagar a dívida e não tenho nada. Ah, sim, eu tenho uma botija de azeite que está na galeria lá, na prateleira. Está lá uma botija de azeite. Foi a única coisa que sobrou. E aí ele usa desse artefato justamente para fazer o grande milagre. Mas interessante isso aqui. Em 2020, eu acho que tem pessoas aqui que vão lembrar, porque são pessoas que participaram dessa história comigo. Em 2020, eu lancei esse livro aqui, ó. Não esse aqui, o segunda edição. Um amarelinho que eu tenho aqui. Escatologia Bíblica, um grito por sua volta, e quem quiser adquirir pode depois nos procurar. Eu lancei em 2020 esse livro. Eu já contei para algumas pessoas. Eu lancei em 2020 na cidade de Aquiraz, em Camará, no congresso do Escolho Deus, no carnaval, lancei lá, e eu vendi todos os livros, 100 livros que eu levei, só voltei com 4, na verdade, vendi 96 livros lá, ok?
E quando eu voltei muito empolgado, muito feliz, muito alegre com a venda. E eu disse, eu vou agora viver bem com a minha esposa e meus filhos, porque o livro vai me dar retorno, e aí eu vou me sustentar com a venda dos meus livros, já que eu não copo para pregar, pelo menos vai ter os livros tudinho. Quando eu cheguei em Mossoró, em fevereiro de 2020, depois do Escolho Deus, eu já tinha agenda para março e maio, e também talvez para abril, acho que tinha uma agenda para abril. Porém, chega a pandemia chegou. E aí chega o anúncio de que as portas das igrejas seriam fechadas e os cultos seriam em casa, online, etc. O que Deus criou nessa situação? Grave isso aqui, gente, que é um testemunho para você guardar na sua história. Quando disseram que as igrejas fechariam as portas e começaram a cancelar os eventos, todos os pastores ligou para mim, o igrejário infelizmente tem que cancelar porque é ordem, a igreja vai fechar, e etc, etc. Eu disse, tudo bem, pastor. Eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou vender livro? Como é que eu vou, Senhor, agora ter o meu pão, ganhar pão? Como é que eu vou me sustentar agora, Senhor? Eu fiquei muito atribulado. Mas como Deus é estrategista, como Deus é especialista, como Deus é bom na questão de fazer coisas e milagre, abrir porta onde não tem porta, fazer coisas extraordinárias, Deus me deu paz no coração. E aí Deus criou uma situação. Um missionário do Uruguai ligou para mim e disse, vamos fazer uma semana de escatologia bíblica e queria que você seja um dos pregadores. E eu aceitei e fui fazer a live com ele, a primeira live que eu fiz, gente, a primeira live que eu fiz. E aí, quando eu fiz a primeira live, na relação dos 5 dias estava Reverendo Napoleão Falcão, Pastor Luciano, Pastor Cabral, daqui do Rio Grande do Norte, o Pastor Carlos Cardoso, o Pastor Elinaldo Renovato e a minha pessoa. E quando eu vi o Pastor Elinaldo Renovato, quando eu vi o Pastor Napoleão, o Pastor Carlos Cardoso, meu Deus, olha só o tipo de pessoa, olha o tamanho da grandiosidade desse seminário com pastores de alta patente. E aí, na quarta-feira eu fiz sobre o Tribunal de Cristo. Ao terminar a live, ok, tudo bem, achei muito interessante, foi boa a live, e acontece que no outro dia as coisas começaram a apertar, e passou um dia, passou 2, 3, 4, 5 dias, e aí quem é que liga para mim? Pastor Carlos Cardoso, que muitas pessoas aqui acompanham ele, eu sou professor do curso dele, Apocalipse na Veia. Ele ligou para mim e disse, assisti sua live. No dia da minha live, o pastor Napoleão passou e o pastor Carlos Cardoso passou pela live. A gente ficou muito empolgado e feliz, e eles me indicaram para mim dar uma aula para o curso Apocalipse na Veia. Lá de Santa Catarina, tem crente que está aqui na live que sabe desse testemunho porque foi aluno daquele curso e comprou meu livro. E aí ele ligou para mim e disse, o pastor Birajara, aqui é o pastor Carlos Cardoso, e eu conhecia ele pelos Gideões de Camboriú, que ele é pregador de Gideões. Fiquei muito feliz, conversei com ele, ele disse, eu vi sua live, gostei muito da sua aula, e eu queria saber se você tinha condições de gravar uma aula para os meus alunos do curso. Eu disse, tem sim, pastor, então grava uma aula que eu vou te abençoar. Eu fiz a aula, gravei a aula, e agradeço até o Xavier Araújo, que cedeu o seu estudo do seu canal, TV Sonora. Fiz a aula lá, mandei para o pastor Carlos Cardoso, os alunos gostaram, e aí eu lancei a aula e no outro dia ele mandou R$300 para mim de oferta. O que acontece com isso? Tudo bem, gostei da oferta, ótimo, chegou no momento certo, mas eu nem imaginava da proporção. Quando foi no outro dia em seguida, os alunos do curso ligando para mim. E ligaram a Rizomar, lá da Suíça, a irmã Sandra dos Estados Unidos, a irmã França da Espanha, outros irmãos ligaram para mim de outros países, e pessoas do Brasil começaram a ligar pedindo meu livro. Gente, resumindo a história porque é muito longa. Através da live do pastor Carlos Cardoso, eu comecei a fazer live com outras pessoas do Brasil, pessoas conhecidas, e eu comecei a vender meus livros de casa. Todos os dias eu ia no correio. O Tiago do Correio da Alberto Maranhão já me conhecia quando eu chegava. Todos os dias eu ia deixar de 5 a 10 livros para vender. Eu vendi tanto livro no ano 2020, 2021, que Jesus me deu suficiência para mim viver bem, pagar minhas contas e viver do resto. Eu me lembrei da mulher viúva quando Deus estava dizendo para mim, tá vendo? As portas estavam fechadas e eu uso aqui, tá bom? Coloque isso aí na sua live que eu vou dizer agora, tá bom? Se você puder colocar, ou então no seu story depois, quando tirar um print aqui. Coloca lá. Quando todas as portas estiverem fechadas neste mundo para você, as dos céus continuarão sempre abertas. Foi isso que Deus colocou no meu coração. As portas das igrejas estão fechadas. As portas de congresso estão fechadas. As portas dos ministérios estão fechadas. Você não pode pregar nas igrejas.
mas as portas do céu estão abertas para você. E foi através de lives como essa que eu consegui vender muitos livros e manter minha família, pagar as minhas contas e comer bem e viver do resto. Deus foi muito provedor, como disse o irmão aqui. Deus foi tão provedor que eu passei 2 anos vendendo o livro até que voltou à normalidade. E aí Deus me deu o campo para ir seguir para a glória do seu nome. E grave isso aqui, gente. A história dessa mulher são segredos das portas fechadas. O texto que eu li de João 20:19 diz o seguinte: estando as portas fechadas, Jesus se apresenta no meio dele e diz: paz seja convosco. Deixa eu trazer algo profético para você. Quando todas as portas se fecharem e você confiar em Deus, o segredo é confiar em Deus, Deus vai trazer paz, Deus vai trazer consolo e tranquilidade na sua alma para que você possa entender que o processo que Deus está contigo nas portas fechadas é porque existem outras grandes portas que serão abertas para o seu ministério. Segundo segredo das portas fechadas. O primeiro é, conte tudo para Deus sem esconder nada. Por mais que Deus saiba que você está passando, por mais que Deus saiba qual é a gravidade do seu problema, por mais que Deus saiba o tamanho da porta que foi fechada, Deus gosta de ouvir da nossa boca, do nosso coração, tudo que Ele vai contar. Por isso que Deus ama oração, tá certo? Então, conte tudo para aquele que pode te ajudar. Senhor, a história é mais ou menos assim. A casa está desabando, o buraco é grande demais, as portas se fecharam, não consigo abrir uma, não consigo ver providência, não consigo ver escape, não consigo ver o possível, mas Deus é aquele que trabalha na impossibilidade. Deus é aquele que abre portões, Deus é aquele que abre porta, Deus é aquele que faz o mar vermelho se abrir, Deus é aquele que faz o homem entender, Deus é aquele que cria a situação do adverso, Deus é aquele que faz tudo diferente do que você possa imaginar. Eu já disse muitas vezes, Deus é aquele que vai aonde você nunca irá. Deus faz aquilo que você nunca vai poder fazer para mostrar que Ele é o seu Deus. Então entregue a Ele, confia nele, fica tranquilo e Ele o resto tudo fará. Segundo segredo das portas fechadas. Qual é o Birajara? Ouça o conselho de Deus e obedeça. Se Deus está mandando você ficar calada ou calado, fica calado. Mas o Birajara, eu tenho que gritar, não fica calado. Olha o que Deus diz, gente. Eu já contei isso aqui. Existem 3 lutas que você enfrenta na sua vida. 3 lutas que você enfrenta na sua vida. A primeira é aquela que Deus está no começo da sua fé, experimentando você. Então Deus lhe dá força e coragem, diz, vai nessa tua força e você consegue vencer aquela batalha e você vai contar para todo mundo que você conseguiu, graças a Deus. Então Deus vai dizer que você venceu e você diz assim, eu venci sozinho. Não, apesar que você venceu com a força que Deus lhe deu, mas o primeiro tipo de luta é aquela que você consegue vencer, talvez sozinha, sem precisar de ajuda de ninguém, a não ser a força do Senhor. Depois vem o segundo tipo de luta. O segundo tipo de luta é o tipo de luta que você não conseguirá vencer sozinho. Tá certo? A Vera Duarte tá aí, ela sabe muito bem do que eu estou falando. Isso aqui é muito interessante. O segundo tipo de luta é aquele que a luta é um pouco maior. E nesse tipo de luta, Deus vai dizer assim, você não vai vencer sozinho. Nem adianta ir porque você vai quebrar a cara. Nem adianta ir que você vai perder o rumo. Nem adianta tentar abrir que você não vai conseguir abrir. Aí Deus diz assim, eu te pego pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Está lá em Isaías 41. Não temas porque eu te ajudo. Terceiro tipo de luta é aquela luta da mulher, da viúva, que eu estou lendo um texto para você aqui, do capítulo 4, 2 Reis. É aquele tipo de luta que você não encontra portas, que você vê tudo fechado. A porta financeira fechada, a porta emocional fechada, a porta da vida fechada, a porta das circunstâncias fechada, tudo está fechado. Não tem nenhuma brecha. Você se lembra, gente, de que quando Moisés levou o povo saindo do Egito para a terra de Canaã, ele chegou em uma localidade chamada Piairote. Piairote ficava na praia, pertinho da praia do Mar Vermelho, e de um lado tinha montanha, do outro montanha, e atrás dele vinha Faraó com seu exército. E na frente tinha o Mar Vermelho. Vocês sabem dessa circunstância. Piairote significa, no hebraico, beco sem saída. É isso mesmo. A palavra Piairote significa beco sem saída. É aquele momento que você olha para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, você não encontra nenhuma brecha. Aí o Salmo 121 diz para você, olhando para os montes de onde virá o socorro, aí Deus vai dizer, o meu socorro vem do Senhor. O problema é que a gente anda nessa vida com as portas fechadas, olhando para a terra, olhando para o problema. Você se lembra que Jesus disse em João capítulo 6, e versículo de número 19, Mateus capítulo de número
capítulo de número 6, Mateus capítulo 16, não é João não, Mateus capítulo 6, e versículo 19, Jesus falando sobre, versículo 25, olha o que aqui diz Mateus 26 e 25, 6 e 25. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irá vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observe as aves do céu, que não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está no céu os sustenta. Será que vocês não valem mais do que essas aves? De que vocês podem mais que se preocupar, porque acrescentaram um côvado ao curso da vida? E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um dele. Olha, nós estamos vivendo uma geração que anda de cabeça vazia assim. O que comeremos, o que vestiremos, o que beberemos. O que comeremos, o que vestiremos, o que beberemos. Uma geração que está olhando para baixo, vendo Pierote, vê o mar, que são as guerras e batalhas na nossa frente. Olha para trás e vê um passado que foi de derrota. Olha para um lado e para o outro que só tem lugares difíceis de ir. Você não encontra brecha em lugar nenhum. Aí você esquece de olhar para cima, porque o seu socorro vem de Deus, e confiar que as portas que estão sendo fechadas é Deus treinando você para você atravessar este mar. Aí qual é a ordem de Deus para Moisés, para o povo, quando Moisés diz para Deus, Deus, o povo está perguntando o seguinte, se sair diante vamos afogar no mar. Se for para o lado direito e esquerda, tem as montanhas, não conseguiremos subir e o exército vai nos pegar. E atrás vem Faraó que vai. Deus disse, olha, a ordem minha é, obedeça os meus conselhos e vá em frente. Marche. E diz a Bíblia que nós entendemos. Como assim, Senhor? Marche. Quando você marchar, eu vou abrir porta. Quando você enfrentar essa batalha, eu vou abrir porta. Quando você acreditar que eu vou fazer, eu vou abrir porta. E a Bíblia diz que de repente eles começaram a marchar e Deus começou a abrir o mar e eles atravessaram e você sabe o final da história que aconteceu. Conte tudo para ele, que ele resolve. Segundo segredo muito lindo de Deus que eu contei agora, tá certo? Ouça o conselho dele e obedeça. Se Deus disser para você que fique calado, fica calado. Se Deus disser para você que vá, vá. Se Deus disser para você que não vá, você fique. Se Deus ficar em silêncio, também fique em silêncio, aguarde ele falar com você. Ok? O que é que ela disse? Ele disse para ela o seguinte, ouça o meu conselho. Qual era o conselho dele? O que é que você tem em casa? Disse, uma batista de azeite. Vai servir para o milagre. Traz ela, faz o seguinte, escuta o conselho. Vá, pede emprestada vasilhas e tem um segredo. Não serão poucas, seja muitas vasilhas. O que você puder arrecadar de vasilha, arrecada. Caldeirão, bacia, vai buscar tudo. E diz a Bíblia que ela fez tudo o que acontece. Ele disse, olha, segundo, ou melhor, outro conselho. Quando você juntar todas as vasilhas, entra na tua casa, fecha a porta, olha aí a porta fechada. Fecha a porta, pega os seus filhos, desce o azeite sobre a vasilha e deixa multiplicar o azeite. Depois de multiplicar ele, me procure. Escute isso aqui que é muito interessante. Ela fechou a porta e Deus multiplicou o azeite dentro da sua casa. Gente, isso aqui é muito lindo, muito lindo. O lar é uma extensão da personalidade da mulher. Vou repetir para você. O lar é uma extensão da personalidade da mulher. Por incrível que pareça, a sua casa pode estar faltando tudo, as portas estão fechadas, mas Deus está esperando que você ouça o seu conselho. Deus está dando estratégia para você vencer. Deus está te dando ferramentas para você vencer. Deus está te dando momento para você vencer. Entenda bem, gente. Lute por aquilo que Deus te dê. Não permita que o diabo roube de você. Isso aqui é muito bonito. Eu vou encerrar com essa parte aqui. Declare o que você tem em casa. Segundo, peça em vasilhas emprestadas e não seja pouca. Depois, entre em sua casa e feche a porta. Quarto, derrame azeite. Quinto, quando tudo tiver um milagre, vai, vende tudo e vive do resto. Gente, segura isso aqui que é muito lindo. Imagine comigo aquela mulher pedindo vasilhas emprestadas a seus vizinhos e os vizinhos perguntando para ela o que é que ela ia fazer. Ela disse, eu não posso contar agora. Grave isso. Terceiro segredo de Deus para você abrir as portas e Deus trabalhar com as portas fechadas que estão tendo agora na sua vida. Grave isso aqui. Qual é o segredo? Mantenha-se calado. Não conta para ninguém o que Deus está fazendo agora. Depois que você receber a bênção, compartilhe com seus amigos e também com seus inimigos. Meus inimigos, Birajá, sim. O salmista diz, Davi, prepara-me uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Não conta para ninguém o que Deus está fazendo agora.
Deixa para contar depois. Depois você conta. Imagina a mulher pedindo vasilhas emprestadas, e nessa época do WhatsApp, eu já contei isso em algumas igrejas, imagina a mulher perguntando para você, a sua vizinha, né? Mulher, para que você quer essas vasilhas? Mulher, eu não posso te contar, mulher, pelo amor de Deus, eu sou sua melhor amiga. Mulher, eu não posso te contar, mas depois eu vou te contar. Imagine o fresor no coração de todas as vizinhas perguntando, por que fulano tá levando tanta vasilha? Mulher, ela pediu emprestada, você pediu, mulher. Pediu vasilhas emprestadas para mim, pediu outro, se ela não pediu a minha Tupperware, que eu não mando, né? Mas pediu vasilhas emprestadas a todo mundo, e quando ela chegou em casa, que entrou, imagina os vizinhos perguntando um para os outros, por que fulano está tentando trazer tanta vasilha para casa? O que ela vai fazer com tanta vasilha? E de repente ela entrou em casa, fechou a porta e disse para os seus filhos, filho, vamos deitar o azeite que tem aí? E começou a encher o azeite, não parava de encher as vasilhas, foi tirando vasilha de um lado, caldeirão do outro, bacia de um outro lado, e quando todas fecharam, e quando a mulher disse, meu filho, traz a outra vasilha, disse, mãe, não tem mais não, o azeite, parou. O azeite não acabou, o azeite parou, quando as vasilhas todas estavam fechadas, cheias. A Bíblia diz que a mulher foi ali, fez tudo o que ele disse. E diz a Bíblia, não há mais vasilha nenhuma, mãe. E o azeite parou. Então ela, versículo 7, diz, então ela foi e contou o homem de Deus. Ele disse, agora pega as vasilhas, vá para o mercado, vende todo o azeite, pague a dívida, olha o segredinho, pague a dívida e vive do resto. Tem muita gente que não aprendeu ainda a estratégia das portas fechadas. E eu preciso passar isso aqui para você que é muito forte. É muito forte. Deus deu a ela uma estratégia. Ela entrou em casa, não contou a ninguém, fechou a porta. Quando ela fechou a porta que multiplicou o azeite, ela saiu e não contou mais a ninguém. Primeiro ela foi contar de novo a Deus. Quando a resposta chegar, quando a bênção chegar, agradeça primeiro a Deus. Senhor, obrigado. Resposta, o que eu vou fazer com isso agora? O Senhor multiplicou o azeite, o que é que eu faço agora? Disse, agora você vai fazer isso aqui. Segundo o conselho de Deus agora. Vá, vende tudo. Primeiro você vai pagar suas dívidas. Não se preocupe, porque vai sobrar para você viver do resto, tá bom? Ok? Ok. Imagino ela abrindo a porta, os vizinhos perguntando a ela o que tem acontecido. Isso eu não posso contar ainda aqui não. Colocando em cima das carroças os azeites, as vasilhas cheias de azeite, indo para o mercado, vendendo azeite. Imagina os fofoqueiros de plantão lá pensando o seguinte, que mulher rica é essa que tem tanto azeite? E ela vendendo azeite, vendeu tudo. No meio do caminho, grave isso aqui, gente, no meio do caminho, aquela mulher vem, imagina ela contando para os seus filhos felizes, glorificando, cantando, meu filho, Deus é muito bom, Deus trabalhou nas portas fechadas, Deus trabalhou naquele segredo de fechar as portas e não contar para ninguém, Deus é maravilhoso, filhos glorificando, diz, mãe, mas amanhã de manhã os credores vêm buscar, diz, vem buscar não, querido, vem de jeito nenhum, porque o dinheiro que eu recebi do azeite eu vou pagar a dívida, e os meus filhos não serão escravos do diabo. Ela parou na casa mais ou menos dos credores. Imagina ela batendo palma e os credores chegando para ela e perguntando, bom dia senhora, bom dia senhora. Ele diz, bom dia senhor, o senhor é o credor que vai buscar meus filhos amanhã na casa? Ah, a senhora é a esposa do falecido discípulo lá dos profetas? Sou eu sim. Ah, amanhã de manhã os seus filhos serão nossos escravos para pagar a dívida que seu esposo deixou conosco aqui. Eu sei que era um homem de Deus, mas deixou uma dívida e tem que ser pela lei, tem que pagar. Ele disse, não, mas meus filhos amanhã não serão seus escravos, não. Como não? Ele está devendo. Não, senhor, não serão. Não, mas como não? O seu marido está devendo. Ele disse, não, eu quero saber quanto é que meu marido devia aí. Imagine comigo, gente, é só uma ilustração. De repente, ele faz a conta aí, e de repente ele fez a conta. Seu marido deve tantas libras, sei lá, de pratas, de ouro que deve aqui. Ele disse, acrescenta o juro também do que ele devia. Imagina os homens fazendo as contas e rindo um do outro, dizendo assim, essa mulher tá louca, a dívida do marido é impagável, não tem como pagar isso aqui não. Deus é o Deus da prata e do ouro, gente. Quando Deus dá, Ele não dá por metade, Ele dá por mais do que você precisa. Ele dá acima do que você espera. Deus faz mais do que você possa imaginar. Imagina os homens dizendo, deu tanto, X, o seu dinheiro, mas só não tem como pagar, não tem sim. Imagina ela tirando as moedas do saquinho, jogando em cima da mesa dele, conta aí tudinho. Quando contou, toda a dívida estava paga, os homens perguntou, como é que a senhora conseguiu esse dinheiro? Deus é Deus, dono da prata e do ouro. Deus é o Deus das portas fechadas. Deus tem segredo nas portas fechadas. E a Bíblia diz que ela pagou a dívida, foi para casa e viveu do resto. Agora imagine, gente, ela convidando os vizinhos agora para entregar as vasilhas lavadinhas e entregando para as vizinhas assim, senhora, muito obrigado por suas vasilhas. Ela foi fonte de milagre. E a mulher perguntando o que foi. Aí ela foi contar a história para as mulheres, para a vizinha. Ela evangelizou todo mundo dizendo,
Deus é Deus das portas fechadas. Ela estava ensinando, como eu estou ensinando para você aqui. Quando as portas se fecharem, não se preocupe. Deus vai se apresentar no meio da sua casa, no meio da sua família, e dizer: paz seja convosco, mantenha paz, porque eu sou o Deus que tem segredo nas portas fechadas. Eu poderia passar essa live contando de vários testemunhos que eu e minha família já tivemos em todo o decorrer da nossa vida, de portas que foram fechadas e que Deus trabalhou na nossa história. Mas eu quero deixar esta mensagem para o seu coração nesse dia, gente. Compartilhe essa live para alguém que está chorando, para alguém que está vivendo com autocomiseração, para alguém que está agora precisando ouvir essa palavra. Compartilhe essa live com seus amigos, para alguém que você sabe que está passando situação de portas fechadas. Mostra para ele que a confiança em Deus faz com que você viva o milagre nas portas fechadas. O Birajara, o cadeado está até torto já, não consigo abrir com nenhuma chave, não vai abrir. Porque a Bíblia diz em Apocalipse, ele tem a chave que abre e ninguém fecha. E quando fecha, ninguém pode abrir. Se Deus fechou a porta, ele vai cuidar de você nas portas fechadas. E quando chegar o tempo de abrir, ele vai escancarar a porta para você ver o milagre na sua história. Amém, gente? Que Deus abençoe sua vida. Leve essa mensagem profética para muita gente. Porque afinal de contas, essa live não é uma live qualquer. É uma live para mostrar a você que aquilo que Deus preparou nas portas fechadas é muito maior do que você possa imaginar. Que Deus possa fazer na sua história o que fez na minha, que fez na vida de muita gente que está aqui. Segredo das portas fechadas, ok? Que Deus abençoe você e nunca esqueça disso. A Bíblia Sagrada nos diz confiantemente que Deus suprirá de nós todas as nossas necessidades. Deus é o consolo bem presente na nossa angústia. Amado irmão, querida irmã, grave isso. A mulher contou para quem podia resolver. E quem podia resolver deu conselhos para ela. E ela obedeceu os conselhos e ele deu resposta no final. As portas podem estar fechadas, mas Deus está dentro do seu lado dizendo: paz seja convosco. Que Deus abençoe você. Fique com essa palavra. Eu termino essa live dizendo para você: Deus é Deus de segredos, Deus de milagres. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua história. Gente, um abraço. Nosso encontro amanhã, tá certo? O mesmo horário, ao meio-dia, nós estaremos aqui trazendo outra palavra profética. Compartilhe com os irmãos. Amanhã, ao meio-dia, eu vou estar aqui trazendo uma palavra poderosa para o seu coração. Que Deus abençoe. Compartilhe quantas pessoas você puder essa live, porque ela vai estar salva no meu Instagram e também vai estar salva também no meu canal do meu YouTube. Tá bom? YouTube. Ok? Quem quiser o meu livro, é só entrar em contato conosco e eu estarei enviando para você. Um abraço, gente. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Abraço. Paz.